E sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast, um episódio mais que especial aqui do Saúde em Suas Mãos. Vamos falar de história, de dedicação, de vida, de um legado, de anos de uma dedicação ao ser humano, à vida, a resgatar vidas, salvar vidas. Estamos aqui com o Dr. Marcos Barreto, essa referência nacional em queimados, né? Estamos no mês junino, esse mês de festas, de folclore, de tradição, dessa música, dessas comidas típicas, essa festa tão nordestina e tão especial para todos nós. Mas por trás desse mês junino de festas temos histórias dramáticas, temos lesões graves, temos impactos em vidas com sequelas definitivas. Então a gente tem aqui expressar a primeira gratidão, né, dessa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com o senhor, né, que é essa referência de exemplo, né, de dedicação ao serviço público de mais de 50 anos. Esse exemplo de dedicação, esse propósito que é tão lindo, né, que é a medicina, né, o bem do próximo. Então, doutor Marcos Barreto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olha, eu só tenho que agradecer essa sua gentileza, né? Como sempre, não é a primeira vez que a gente se encontra fazendo esses podcasts, exatamente em períodos de eventos, né? Agora é um evento anual, histórico, né? Que é o São João. O mês de junho ele é tradição do Nordeste, ele é tradição para a família nordestina e que se espalha também para o centro-sul do país, não é? Mas nasceu aqui. Isso todo mundo vê apenas as festas, mas a gente está na retaguarda dessa história. A gente está naquilo que não é a festa, é o rescaldo da festa. E o rescaldo da festa é um problema, porque quando ela existe, é porque algum acidente aconteceu. Então, onde é que a gente tem esses acidentes? A gente tem acidentes na fogueira, a gente tem os acidentes da utilização inadequada dos fogos de artifício, a gente tem os acidentes dentro de casa, onde as pessoas não estão de forma adequada, prontas para o evento, e chama muitas vezes os familiares todos para uma casa pequena. E todo mundo se encontra na cozinha e faz aqueles panelões de canjica, de milho e de pamonha, e tem um bocado de criança correndo ali, e de repente, quando aquele panelão sai do fogo, no meio da estrada ele quebra o cabo. E quando ele desaba em cima de criança pequena de 3 anos, 4 anos de idade. Queima a pessoa que está carregando, a dona de casa, e aí é um desastre, acabou a festa de todo mundo. Tem um caso, inclusive, agora de 4 dias, onde eu me lembrei muito de você, porque você, com tanta dedicação com as mãos, e eu vejo aqui, estou tratando de uma criança de 10 anos de idade que foi pegar um artefato que não explodiu agora, sábado, e na hora que ele pegou esse artefato, ele explodiu e ele agora tem apenas 2 dedos. Perdeu 3 dedos aos 10 anos de idade, está aqui conosco e quase tem uma lesão grave de olho, ele está todo queimadinho devido à explosão. Estou com outra criança queimada, lá na Fundação Altino Ventura, saiu daqui agora de manhã para operar o olho, explodiu a bomba na face. Um outro, também lesão facial, que acabou de sair ontem pela manhã, de 14 anos de idade. Tem uma criança aqui que estava acendendo uma fogueira, ela tem 5 anos de idade, acendendo a fogueira com um irmãozinho maior. E aí a explosão do botijão de álcool queimou. Então, a gente fica com esse lado aí. E é de nossa responsabilidade passar para a população os riscos que eles correm durante esses festejos. Então, quando eu vejo pessoas acendendo fogueira, utilizando combustíveis fósseis, como gasolina, álcool, tiner,
e tem um bocado de criança no entorno. Eu só fico imaginando se aquilo explode, como chega aqui, quantas pessoas vão ser vitimizadas, né? E todo ano é isso. De forma que as festas estão aí, todo mundo está voltado para ela, mas a gente está voltado exatamente para um outro lado, a prevenção do acidente com queimadura. Todas essas décadas de trabalho que eu tive foi exatamente voltado à prevenção. Não tem outro tratamento. Queimou, vai ser para o resto da vida. A sequela vai ficar. E são sequelas muito sérias, muito sérias. O resto da vida você carregando aquilo, estigma, né? Nas minhas palestras, há algum tempo atrás, eu já falava, o queimado hoje, ele é o leproso do século XXI. Ninguém quer chegar junto dele, ninguém quer pegar naquela cicatriz. Eu fiz um teste uma vez, aqui. Eu fui para o ambulatório, e de lá do ambulatório eu saí com um paciente queimado. E disse a ele, você vai pegar o ônibus, eu vou pegar o ônibus com você, mas eu não quero você perto de mim, que eu quero fazer um teste. Suba no ônibus que eu subo depois. E aí o ônibus parou da frente do HR, ele subiu no ônibus e eu subi logo depois. E aí ele sentou numa cadeira e o ônibus foi enchendo até o derby e ninguém sentou junto dele. E aí eu passei na catraca e sentei junto dele. Ele estava com os curativos. Todo mundo começou a olhar para mim. O julgamento, ou seja, do senhor, porque estava sentado ao lado junto do leproso. Do leproso que tinha entrado no ônibus. As pessoas em pé e não sentavam na cadeira que estava vazia junto dele. Então você imagina qual é a sua situação íntima de você sair na rua e as pessoas não quiserem nem olhar para você, nem se aproximar. Nem se aproximar. Então, eu questionei muito, eu fiz análise um tempo, exatamente pensando nessas coisas, fazia inclusive análise de grupo aqui no hospital, passei 4 anos fazendo o Valiant, o grupo Valiant. Eu questionava o seguinte, quando você vai ao shopping center, você não encontra um queimado. Quando você vai na igreja, você não encontra um queimado. Quando você está no supermercado, você não encontra um queimado. Onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão escondidas. Elas estão relegadas, elas estão isoladas da sociedade. A sociedade exclui eles. Excluiu do mesmo jeito que na época de Cristo pegou os leprosos e jogou lá para dentro daquelas cavernas. E poucas pessoas iam lá levar comida ou cuidar das feridas e assim por diante. Então, isso é uma coisa muito triste. E eu senti isso com o paciente. E nós tínhamos um trabalho que nós desenvolvemos aqui com 2 psicólogas que fazia semanalmente um trabalho de grupo com os pacientes sequelados de queimadura que voltavam e faziam fisioterapia. E o que eles faziam? Eles, os mais antigos, iam dando exemplos de vida para aqueles mais novos. Você vai passar por isso é triste, mas você vai passar. As etapas da sequela da queimadura, né? Porque tem uma sequela física, social, econômica e principalmente emocional. Emocional. Essa é que machuca. Essa machuca muito. Pessoas que não têm, que aproveitaram agora o período da pandemia para não tirar mais a máscara. E elas usam máscara o tempo todo, é só os olhos de fora. Usam uma touca e uma máscara para não mostrar o rosto queimado, sequelado. Então, isso é muito triste. Aí vem o título desse ano, que a gente faz todo ano, a Sociedade Brasileira de Queimadura arranja um título. E o título desse ano de apoio foi a queimadura por agressão à mulher. A mulher. Exatamente, a dor no corpo e a ferida na alma. Né? Então, isso é muito profundo, porque eu tenho semanalmente coisa dessa natureza. Agora mesmo, acabamos de perder uma paciente na UTI vitimizada de agressão. Agressão que ela sofreu.
jogaram combustível e botaram fogo nela. Então, eu tenho isso de Tem forma mendigos que também sistemática. passam por essa situação, né? Nossa, a gente São tem isso de forma tragédias humanas, sistemática. doutor Marcos. Verdadeiras tragédias. Como médica, né, minha especialidade é cirurgia da mão, né? E a gente fica muito angustiado, né? Porque eu sou nordestina, eu sou sertaneja, então a gente tem essa visão tão bonita da festa, mas depois que eu virei, né, depois que eu sou médica, depois que eu sou cirurgiã de mão, esse período junino começa a me angustiar. Eu vou para as festas, para os condomínios, onde é que esteja, meu coração fica aflito, eu fico apertado o coração, porque a gente fica ali, a qualquer momento a gente sabe que as pessoas não valorizam a coisa da prevenção. É sempre que só acontecem com o outro. E não sabe o peso de você perder uma mão. Perder a visão. Perder um dedo. Perder um dedo. Que não perca mais uma cicatriz na sua mão, no seu rosto. É para a vida toda. Por mais que tenha aí o senhor aqui, com mais de 50 anos, dedicados, mas a gente tem as limitações, mas as sequelas, né? elas a gente tem limitação. A gente não resolve os problemas estéticos que o fogo destruiu. Quando você quer acabar alguma coisa em cima da terra, você bota fogo. E aí ela evapora. Quer destruir? Põe fogo. Destruiu. Então é o fogo destruindo o seu corpo. Se você não pereceu, a marca vai ficar. As cinzas ficam. Não tenha dúvida, as cinzas vão ficar. Então, nós desenvolvemos aqui uma vez uma pesquisa muito interessante com suicidas. E isso me marcou bastante, que foi exatamente no período que eu fazia o balé. E era da seguinte forma: era sempre trabalhar bem o suicida, buscando razões e buscando, na realidade, o que ele pensava. Tinha psicólogo junto comigo fazendo esse trabalho. E o interessante é que a gente chegou a algumas conclusões do tipo: a pessoa, quando quer chamar a atenção, sabe onde é que ela bota o combustível? Nas costas. Porque ela não quer estragar a autoimagem quando ela se olha no espelho. A cicatriz ficou nas costas. E ela, de repente, ela tenta fazer o que com isso? Ela tenta chamar a atenção de alguém, ou de alguma coisa, ou para alguma coisa. Tá bom. Tem aqueles que estão na dúvida, quero morrer ou não quero morrer, e jogam o combustível do tórax para baixo, para preservar o rosto, porque ela sabe que as cicatrizes que estão ali, se botar uma roupa de manga comprida, cobre. Mas está lá. Mas aquela que quer morrer mesmo, definiu, ela bota na cabeça. Ela bota o combustível na cabeça. Essa realmente tomou a decisão. E aí a gente questionava, mas por que não usar um outro método? E se esse método tão doloroso é que, mesmo querendo morrer, ela não queria morrer logo. Ela queria morrer depois. Ela queria dar um tempo. Porque nas entrelinhas ela deixava transparecer algo do tipo: eu quero ver quem vem me visitar, eu doente aqui para morrer. Eu quero saber se eu olho no olho de quem provocou isso em mim, essa vontade de eu morrer. A causa Exato. dessa tentativa Querendo ou não, é uma vida, cabeça doentia. É uma cabeça que precisava de ajuda. Mas a gente tem que analisar, por outro lado, que a minha clientela é uma clientela de um nível socioeconômico, cultural muito baixo. É a classe C, D e E. Mas eles têm esse sentimento. Mas as queimaduras não têm classe social. Tá, não tem. Porque os acidentes não dão aviso prévio. Te pega no avião, te pega no carro que bate, que você está dentro dele, te pega no incêndio da casa, numa explosão. Morreu ontem isso. Uma pessoa dentro do incêndio de um apartamento. Pega você num restaurante, como chega aqui muitas vezes, no self-service. Num navio, teve um incêndio. Teve incêndio no navio. No navio, em alto mar. Isso. Não, e outra coisa, você indo, comendo self-service, a menina vai alimentar o richô. E aí, na hora que ela vai alimentar o richô, ainda tem fogo no richô, e ela leva o álcool até lá, e quando ela faz isso, explode, queima ela e queima quem está servindo.
Eu já tive N casos dessa natureza aqui. Chega tudo para cá. Somos o maior serviço público de atendimento ao queimado do Brasil. Doutor Marcos, o senhor volta um pouco aí na sua história, né? São 50 anos que Já o tenho senhor está aqui. 52 anos dentro da instituição. 52 anos. Dentro da instituição. Entrei aqui como voluntário estudante. Aqui em 1973. 73, não era formado. E aí comecei a me dedicar ao queimado que chegava e ninguém queria chegar junto dele na emergência. Esse hospital ele tinha iniciado. Sim. Ele tinha um serviço aqui pequenininho, assim que foi colocado, e era mais como se fosse, eu considero hoje, pela evolução tecnológica e tudo mais, quase como um depósito de paciente queimado. Sim. Com esse diagnóstico que ninguém sabia nada. Queimadura é muito jovem no Brasil, né? Queimadura vem lá do Dr. Ari do Carmo Russo, que criou o primeiro serviço no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? E aí ninguém tratava queimado. E foi ele que deu esse pontapé inicial em 1948, e no Hospital das Clínicas. E 10 anos depois, quando ele fez o levantamento estatístico dele, lá na enfermaria dele, ele descobriu que já tinha atendido mais de 13 mil pacientes queimados em 10 anos. Ou seja, dava uma média de 1.300 pacientes por ano. E aí ele questionou, meu Deus do céu, onde é que essas pessoas estavam sendo tratadas? Era uma fábrica de sequelados, porque ninguém se dava conta daquilo lá. Né? Então, o professor Alípio Corrêa Neto, ele elogiava muito o professor Ari do Carmo Russo por essa iniciativa de cuidar daquele paciente. Quando foi em 1962, aí teve aquele incêndio grande do grande circo americano, que foi lá ali no Rio de Janeiro, pelo outro lado da ponte, Niterói, foi em Niterói, e que de repente morreram 600 pessoas de uma vez, rápido. E ninguém tinha onde colocar doente queimado. Aí Pitangui, ele deu um boom na vida dele ali, ele era bem jovem, mas todo mundo ligado à cirurgia plástica entrou naquela história para ajudar todos os serviços. Para você ver como não tem aviso prévio, como bem você falou. Tempos depois, você começa a ver coisas acontecerem em Rio, São Paulo, como o Andraus, o Andorinha, o Joelma, prédios pegando fogo, matando gente. E mais precocemente, agora mais perto, nós tivemos a Boate Kiss, já matando de uma outra forma, matando por lesão inalatória. Sim. Ou seja, 200 e poucas pessoas jovens morreram por inalação. Falta de um cuidado. Não tinha, morreram lá presas, só inalando, eles não tinham uma queimadura sequer. Né? Eu fui lá, fui ver, depois fui na cidade, depois estive com os familiares, fizemos um congresso lá, inclusive, com participação deles. Mas uma coisa muito triste, mas que marcou. Essas tragédias impactam o mundo, né? Muito. Muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Como acidente de avião, né? São várias pessoas ao mesmo tempo. Pronto. Mas a gente tem essas lesões, essas tragédias diárias. Exato. Diariamente tem. Perder um membro, pessoas jovens, crianças. Não tenha dúvida. Né? E tudo previsível. Tudo previsível, tudo é evitável. Tudo evitável. 100%, né, doutor Marcos? 100%. 100% evitável. 100% evitável. É um percentual muito pequeno os acidentes. Das fatalidades, as fatalidades. Assim, né? Fatalidade existe, não vai deixar de existir. Por exemplo. Mas a gente chamar certos acidentes não são acidentes, né, doutor Marcos? Não. É um evento. É um evento, agora vamos avaliar esse evento, por que foi que isso aconteceu. E aí você vê o pedreiro com uma régua de 2 metros, uma régua de 2 metros de comprimento, em cima de um andaime, que está a 2 metros de uma rede de alta tensão. E ele não se dá conta disso, e na hora que ele está passando aquela régua que se vira,
a régua se aproxima da rede e forma um arco voltaico que ele tem uma descarga de 13.800 volts. E cai lá de cima, e aí ele fratura a coluna, ele fratura a coluna cervical, ele fica paraplégico. Muitas vezes você tem que amputar braço, amputar perna. Tudo isso era evitável, não é possível. Nós temos uma coisa chamada puxadinho. Puxadinho. Uma cidade como Recife, que cresceu para cima, porque não tem como espalhar, que ela é muito limitada, Recife é muito pequeno. Às 2 da madrugada, você atravessa Recife em 15 minutos. Pega aqui a Agamenon Magalhães, de repente você está em Olinda. Aí, de repente, você na Agamenon Magalhães, quando segue, daqui a pouco você está no Hotel de Boa Viagem, que mais para frente um pouquinho é Jabotão. Não é a extensão da cidade, a cidade cresceu para cima. E aí ficaram os bolsões de pobreza no entorno. E é aí que vem minha clientela. Onde é que eu me detenho sempre? Me detenho sempre. As pessoas não têm noção dos riscos, perigos que cercam. E aí eles dizem, vamos fazer uma laje. Eu nunca vi gostar tanto de laje como o pessoal da periferia. Depois a gente inaugura a laje. Tem que analisar que o poste ele tem 6 metros de altura e passa a rede elétrica. E aí você tem, geralmente, o pé direito de uma casa, ele é 3 metros. E aí quando ele joga a parte de cima, são 6. E aí ele está onde? Na altura da linha. Só que a calçada dessas residências, ela tem às vezes 1 metro de largura. O poste está aqui e 1 metro depois está a sua parede. Ele fez aquilo sem licenciamento de prefeitura, sem coisa nenhuma. E aí são essas pessoas que chegam aqui para mim. Estava trabalhando lá. Levantou uma cantoneira ou algo dessa natureza. Perdeu o braço. São coisas assim. Já tivemos aqui em outro momento, eu tive fazendo uma entrevista com o senhor, alguma televisão, não lembro qual foi, e tinha um rapaz que tinha perdido parte da mão por um choque elétrico, porque foi mexer num ninho de passarinho com uma vara e teve uma descarga elétrica e perdeu parte da mão. E deu a mão. Aqui, nós temos histórias muito interessantes. Nessas décadas todas, a gente coleciona, né? E tem aquelas que realmente marcam. Tem um senhor de Caruaru, ele inclusive era caminhoneiro, ele trabalhava com um caminhão caçamba, e ele estava trabalhando, e quando ele levantou a caçamba do caminhão, era embaixo da rede. A caçamba bateu, tocou na rede elétrica de alta tensão, teve a descarga, é de ferro, toda de ferro. No mesmo momento explodiram os pneus e ele teve uma queimadura muito grave nos braços, pegando o abdômen e nas pernas, por onde saiu a descarga, a eletricidade. Quando esse paciente chegou, ele não morreu, ele chegou na emergência, o pessoal da vascular e da ortopedia abordaram ele e da vascular, ortopedia e da cirurgia geral. Foram os 3, antes de trazer para nós. Aí o pessoal começou já a fazer, aí mandaram me chamar. Disse, avaliamos o doente e ele disse, Tomás, a gente pode reduzir isso bastante dele. Eu digo, como? Vamos serrar logo essas pernas dele, serrar esse braço, amputar logo. Amputa logo. As 2 pernas? As 2 pernas, um braço. E tirar essa lesão do abdômen dele, botar uma tela, alguma coisa aí. Eu digo, não é assim não que funciona. Vamos deixar tudo aí, vamos fazer o curativo, vamos fazer as fasciotomias e vamos dar chance para a gente ver qual vai ser o nível de amputação que ele pode sofrer. Muito bem. E tratamos desse doente por um bom tempo, acho que uns 2 meses. A única coisa que esse paciente perdeu foram os 2 pés. E ele colocou 2 próteses, e ele anda e ele faz tudo. Ele tem o braço dele, porque a gente conseguiu desbridando, rodou os retalhos, mantivemos o braço funcionando, tudo. Eu tenho esse material fotografado. Ele só perdeu os pés. O abdômen a gente conseguiu recuperar tudo direitinho, sem problema nenhum. Ele agradece.
Por que que a gente faz isso? Porque Deus deu para a gente uma dádiva que as pessoas esquecem, que se chama paciência. E se você não exercer essa sua paciência, quiser resolver o problema a toque de caixa, de qualquer jeito, alguém vai levar um prejuízo. E sabe quem é? O doente. Se você exercer essa sua capacidade que Deus te deu de graça, tenha paciência, que a natureza vai resolver. Grande parte disso aí é só você ir botando as coisas nos devidos lugares. O paciente vai levar vantagem. É ele que vai sair daqui. Lembro disso porque teve um outro caso de um paciente que a gente estava amputando parcialmente a mão dele, os dedos, etc. e tal. E um colega que eu pedi a opinião dele, ele disse, olha, que é minha opinião? Ele esqueceu que o doente estava ouvindo. Ele ficou de costa para o paciente, mas o doente estava ouvindo a voz dele. Ele disse, Marco, a solução aí, amputa essa mão e bota uma prótese. Porque esse paciente vai ficar com essa mão, ele não vai ter função. Aí ele foi embora e tal. Eu disse, não vou fazer isso não. Eu vou continuar fazendo e ver o que sobra. E sobrou um dedo, sobrou o dedo médio. Sobrou o dedo médio e ele tinha movimento nesse dedo médio. A mão ficou. E ele disse, doutor, eu não quero mais, nunca vi aquele doutor que disse que podia cortar minha mão. Não, ele não disse que queria cortar sua mão, não. Ele apenas fez um comentário do tipo, essa mão, ela perdeu muita função. Se você colocar uma prótese, talvez você tivesse mais função. Eu disse, mas não era minha, doutor. Era uma mão de ferro. Eu queria minha mão. E sobrou esse dedo. Quando foi um belo dia, ele chegou aqui. Foi na janela, a gente não tinha essa construção ali na lateral, e lá da janela eu vi um caminhão. Ele disse, doutor, tá vendo aquele caminhão ali? Eu disse, tô. Ele disse, fui eu. Eu vim dirigindo o meu caminhão, mostrar ao senhor que eu vim dirigindo meu caminhão, e essa mão aqui que o senhor segurou com esse dedo é quem está passando a marcha. Se eu tivesse a mão de ferro, eu sempre me lembro do senhor. Sim. De repente eu vou passar a marcha, a minha mão cai. Sim. E aí, não, é o meu dedo que está fazendo a força, né? Como é gratificante, né, doutor Marcos? Claro, Temos um desafio, né? Temos histórias dramáticas, de muito desafio, mas também tem um lado, né, da sensação de impotência. De potência, mas também a gratidão de poder, né? Contribuir com o desafio, né? Temos histórias dramáticas, de muito desafio, mas também tem um lado, né, da sensação de impotência. De potência, mas também a gratidão de poder, né? Contribuir, por exemplo, né? O senhor faz a diferença na vida daquela pessoa. Né? Não tenha dúvida. E esse hospital, esse serviço, esse centro de queimados que o senhor está aqui, né, há meio século, mais de um meio século. Né? Então é uma dedicação maravilhosa. Eu me dediquei, né, exclusivamente a isso aqui. Embora... E o queimado, como o senhor disse, bem falou, né, é realmente um leproso. Né? Porque ninguém quer chegar junto. Quando é no rosto, a sequela é uma estética muito forte. Né? Mexe muito com a estética. Né? Isso e aí, além disso, o senhor é a referência, né, para outros profissionais. O senhor inspira outros médicos. Porque, inclusive, os queimados, nos serviços privados, digamos assim, não temos opções. Porque é um paciente que não é interessante, é um paciente que é um tratamento extremamente longo, extremamente doloroso, caro. Complexo. Então, imagine o que seria, né, o Nordeste, digamos assim, sem o centro de tratamento de queimados da restauração. Como seria? Inimaginável. O pessoal manda do Rio Grande do Norte, manda da Paraíba, manda de Alagoas, pessoas para cá. Vem paciente de Petrolina, como eu recebi ontem, um garoto que foi atropelado e teve uma queimadura no braço. No asfalto? Queimadura no asfalto. Queimadura no asfalto, ou seja, por abrasão, e uma parte quente do carro ficou sobre o axila. Esse garoto, ninguém fez nada por ele lá em Petrolina. Botaram na ambulância e mandaram para cá. Eu não acredito que em Petrolina, que se faz transplante hepático, transplante renal, se mexe com o coração, se faz tudo, tem cirurgião plástico e tudo mais, não possa fazer a reconstrução de um braço e de uma parte de tórax numa criança de 10 anos.
Mas o queimado, ele é esse paciente, né? Ninguém quer botar a mão. Ninguém quer. Ninguém quer pôr a mão. Nem para tratar, não. Nem para a sociedade administrar. De jeito nenhum. Então, isso é uma coisa muito, muito triste, porque os centros de queimado que deveriam existir, eles não existem. É sempre aquém da necessidade. A Argentina tem muito mais centros de queimado que o Brasil inteiro. Uma extensão dessa do que cabe a Europa. Brasil continental, né? Com o Brasil continental. Né? Nós temos o maior centro de 40 leitos, depois vem o centro queimado lá do João 23, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, que depois tem o hospital aqui, o Instituto Zé Frota, o Frotão, lá em Fortaleza, que tem 32 leitos. Né? Natal tem um serviço pequenininho no Valfredo Gugel. Aqui em João Pessoa tem um serviço, se eu não me engano, são 8 leitos de coisa. Aí, quando eu imagino um serviço de 8 leitos, bem, é preferível 8 leitos do que nada. Porque 8 pacientes eu interno muitas vezes num dia. Aqui. O doutor Marcos, e aproveitando aqui o momento, a gente quer reforçar, agradecer em nome de todos os médicos em todo esse legado que o senhor tem aqui, né, da restauração. É um exemplo, é uma referência, né, na medicina, mas eu queria que a gente... existe a tragédia, mas existe a melhor forma de tratar essas tragédias, que é a prevenção, é a conscientização da sociedade. Isso, né, a gente tem como, né, fazer através da comunicação, Sim. da imprensa, da assessoria. A gente precisa investir mais na prevenção. Né? E no caso do doutor Marcos Barreto, que a gente a melhor opção é a prevenção. Mas no caso de acontecer alguma coisa... O senhor, para a gente encerrar aqui nosso podcast, um recado para as pessoas, né? Primeiro, ter atenção aos preparativos das comidas, à cozinha, todo esse contexto. Mas acho que uma coisa que eu sempre falo muito é vamos radicalizar. Acho que tem coisa que a gente tem que radicalizar. Isso. A gente não pode deixar de cozinhar, de fazer as coisas, mas a gente pode não utilizar fogos de artifício. A gente pode. Isso a gente pode deixar para os profissionais. Fogos de artifício é uma coisa linda, a gente gosta de ver, mas a gente não precisa estar com eles. Então isso a gente pode radicalizar. Então acho que fogos de artifício a gente tem que radicalizar. Muito bem. Eu poderia responder isso aí de 2 formas. Vou começar da seguinte forma. O primeiro é não só essa radicalização dos fogos de artifício, como a conscientização das pessoas para a convivência. Muito bem. Eu digo isso porque, quando foi agora na pandemia, todo mundo passou a usar álcool para tudo. E eu tive muitos casos de queimadura com álcool aqui, de pessoas que chegavam da rua, passavam álcool no corpo e ia para a beira do fogão. E aí explodia. E acha que o álcool em gel não é inflamável, não, né? Sim, mas eles passavam para se proteger. Aqueles que passavam álcool nas mãos e botavam cigarro na boca e acendiam o fósforo, chegavam com as mãos queimadas. Para você ver o nível de atenção. Por que isso? Porque era uma coisa nova. Era nova. Então, eu aprendi que você, quando quer ensinar algum adestramento a um animal, não pega ele velho, não. Pega ele novinho. E para pegar novinho, a gente tem que pegar, passando para humanos, criança. Onde é que está o segredo da prevenção? Isso eu trouxe. Entra governo, sai governo, entra secretário, sai secretário, secretarias e assim por diante. Eu já cansei de levar. Eu fiz uma radiografia do estado inteiro. O que se queima, com que se queima, de onde vem, para onde vai. Ou seja, o perfil de todos. Tudo, eu fiz tudo. Pessoas com problemas neurológicos, que têm crise convulsiva, cozinhando e caindo dentro do fogo. Pela contratura, ela se joga para frente, cai com a mão dentro das panelas e fica aquela coisa. Essa realidade é que o senhor sabe aqui. Essa eu sei, em profundidade. E aí, a minha ideia
que eu passei N vezes para secretários e tudo, e nunca saiu do papel. Começa com a grade escolar nas secretarias estaduais e municipais de educação. Uma disciplina de cuidados com os riscos. Ou seja, risco de acidente. É para, através de ensina a criança a atravessar uma rua, a respeitar uma faixa, a saber andar de bicicleta. Objetos cortantes, tantas tudo, coisas podem ser evitadas. Pronto. Isso você já ia dar uma reduzida grande. E a criança, quando ela aprender, ela vai passar, inclusive, para casa os exemplos para os pais, para os adultos. Esse é um ponto. Qual seria o outro ponto para pegar o adulto? Isso tudo já está pronto, tem as secretarias e tem os professores. Seria o PSF, o Programa de Saúde da Família, onde tem o médico, tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, que vão nas casas fazer curativo, orientação, cuidar da hipertensão, cuidar dos diabéticos, assim por diante. Entra na casa, minha senhora, olha, esse seu fogão ele não está bem fixado, se a panela cair por cima, vai pegar uma criança sua. Bote... São medidas tão simples, entendeu? Simples, mas precisa, e sem custo, né? Não tem custo, já está pronto, custo. Já se pagou para quem fazer. Já está pronto. Mas é a conscientização. Precisa vir a ordem. A medicina, de uma forma geral. Precisa vir a ordem. Aprende muito a tratar a doença. A gente já está no fim. E não promover saúde, que são coisas tão diferentes. Você falou uma palavra, você falou o cerne do problema. A gente está sendo acostumado a tratar, não a prevenir. E isso é uma coisa muito séria, porque saúde é caro. Saúde é muito caro, não é brincadeira. E a prevenção, sem contar, é o melhor para o paciente, é o melhor para a sociedade, e o custo tudo. A gente não pode nem comparar. E tudo. Não tem os programas de vacinação, não tem tudo isso, né? Então, por que não a prevenção de acidente com queimadura, que é tão custoso, deixa tanta sequela? Eu confesso, doutor Marcos Barreto, que então, como médica, eu não tenho estrutura para trabalhar com queimados. Eu não aguento. Porque não é brincadeira. É tão doloroso. Muito. Porque, assim, além de deixar as sequelas definitivas, mais graves, menos graves, mas a sequela de uma queimadura, por mais simples que ela seja, ela existe. Mas o tratamento é extremamente doloroso. Não, eu estava fazendo curativo agora pela manhã de um garotinho de 4 anos de idade. E ele queimou-se com álcool, o irmão dele junto com ele botando fogo numa fogueira. Olha só. E aí ele queimou-se, que explodiu a garrafa. O bichinho sedado. E lá quando vai acordando, mamãe, me ajuda. Mamãe, me ajuda. Mamãe, me ajuda. Ou seja, você vê uma criança de 4 anos de idade. Que poderia ser evitado, né, doutor Tomás? E vai ficar sequelado, a queimadura profunda de 3º grau, pegando todo um lado do corpo. Mas você vê o que eles... Mamãe, socorro. É o que vem. Como ele tá claro, sofrendo, né? Sofrendo 4 anos de idade. Isso acontece todos os dias aqui. É o meu dia a dia. Né? Então, isso é uma coisa muito pesada. E não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar com o paciente queimado. Vestir a camisa do programa de tratar o queimado. Quer dar um plantão, ou passa na enfermaria, vai embora, mas ficar com o queimado. Dia sim, dia também, dia sim, dia também. Como o senhor aqui, né? Desde as 6 horas da manhã está aqui, né? Eu não tenho prazo para sair. Eu entro às 6 horas, 6h15, e não tenho hora para ir embora. Às vezes eu saio daqui 8 horas da noite. O natural é sair de 7. Exclusiva aqui, né? O senhor não trabalha em outro hospital. Não. Que isso é uma coisa rara hoje em dia, o médico ser dedicado a só o serviço público, né, doutor? Eu me dediquei a isso aqui. Eu cheguei à conclusão de que esse era meu caminho. Eu abracei isso aqui e disse, eu fiz medicina para cuidar das pessoas. E é isso que eu quero fazer. E faz muito bem. Se for para o outro lado, é para ganhar dinheiro. Então, eu quero ser médico, como meu pai sempre imaginou. Eu queria que você fosse médico e não corresse atrás de dinheiro. Ou seja,
com o propósito, né? Com a Cuide das missão, pessoas, né? dê saúde para as pessoas que perderam. Era o desejo dele, né? Morreu muito jovem, mas eu fiz exatamente como ele imaginava, que seria um médico. Cuidar da saúde, e ele dizia, o dinheiro vem atrás, vem a reboque. Não corra atrás dele não, senão você vai ser um péssimo médico. E a gente tem visto muito isso hoje em dia. As A medicina, já não vamos já nem entrar mudou. nesse Não, legado nesse agora, aí que né? é muito pesado. Mas, muito Detona pesado. Marcos, então estamos aqui, né, com essa emoção, com essa gratidão do emocionada, porque realmente o queimado, para mim, ele é muito difícil. Né? Assim, eu nunca tive, de verdade, assim, estrutura emocional de acompanhar queimado. Ainda lhe digo mais. É interessante que é um serviço público. Eu me dediquei a isso aqui. E foi graças a isso aqui que eu agradeço a meus pacientes. Porque eu sou do Rio Grande do Norte. Sim. Eu sou natalense. Eu vim embora para cá com 13 anos de idade. Criei raízes aqui e lá ficaram os negócios. Aqui, a minha medicina. E graças a isso aqui, hoje eu sou cidadão recifense. Eu recebi o título de cidadão no Recife, com a medalha José Mariano. Eu sou cidadão pernambucano, ganhei o título de cidadão pernambucano. Recebi todas as comendas possíveis e imagináveis de reconhecimento público das nossas sociedades, do Conselho de Medicina, da Sociedade de Medicina, da Academia de Medicina, no período em que Dr. Hildo Azevedo era o presidente, né? Ele e Fernando Cavalcante. Eu acho que o reconhecimento, né? que isso é muito importante. No anonimato, que são quantas vidas passaram em meio século aqui, mais de meio século. Aqui, a gente já fez um levantamento e já deu mais de 100 mil pacientes queimados passaram pela nossa mão aqui. Então, todas essas pessoas que passaram por aqui. Você imagina, né? Eu sempre imagino o seguinte, a única coisa que eles dizem é que Deus lhe abençoe, doutor Marcos. Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Mas, olha, é uma verdade, tem abençoado. Isso eu digo com toda convicção. Deus tem abençoado. Porque Ele me abençoa de uma forma muito peculiar, me dando saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Para estar aqui com essa dedicação intensa. Exato, eu não tenho... Não tem cansaço. Não tenho cansaço. A energia, interessante, né? É que, de repente, Ele dá saúde para minha família. Então, tira de mim uma preocupação para que eu possa dedicar toda a minha energia a isso aqui. Então, quem garante que não é tanta energia boa que esses pacientes que são beneficiados por nós estão mandando para você? Eu acredito muito nisso. Com certeza, doutor. Em energia boa, do mesmo jeito que tem energia ruim. Não tem pessoas que muitas vezes chega junto em você, não abre nem a boca, mas você já não se sente bem, não se sente confortável. E não tem pessoas que quando chega você se sente bem com a presença dela. Isso é energia, isso é empatia ou antipatia, um dos dois. Mas é o bem, né? É o bem de dentro. Né? Vem de dentro. E eu recebo. Aqueles que, de repente, eu sempre imagino aqueles que saem, que não agradecem, eu imagino o seguinte, nossa, de cada 10, 2 deixaram de agradecer. Coitado de Jesus Cristo. Ali sim é que foi injustiçado, porque foram 10 e apenas um voltou. 9 não agradeceu. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que, né, seguir a gente tem que agradecer. Né, e agradecer sempre o propósito. Eu agradeço a minha vida profissional a essa instituição, Hospital da Restauração. Foi aqui que eu me criei, depois da residência me dediquei única e exclusivamente a isso aqui, mesmo tendo feito curso fora e tudo mais, era para colocar meus conhecimentos à disposição da população. E que população? A população menos esclarecida. Tanto que eu tenho uma palestra que eu sempre dou, essa palestra as pessoas acham muito interessante. Queimadura é uma doença social. E, na realidade, quando eu descrevo tudo e mostro, eu disse... Profundo, né? Você tem razão. Dr. Marcos Barreto. É uma doença social.
É a doença do desassistido, do desvalido, do que não tem seguro, daquele que não teve condição de se educar, é do alcoólatra, é do desesperado, é do suicida. E assim, essa é a queimadura. Queimadura é essa doença daí. É. Pega esse povo. Se queimadura desse dinheiro, da despesa, mas se desse dinheiro, o maior centro de queimados de Recife seria nos hospitais privados. Mas não é. É no Hospital da Restauração. Mas vamos, né, doutor Marcos, Cuidando. encerrar. Assim, a gente passaria aqui o dia inteiro, né, com essa inspiração, com esse legado, com essa experiência. Um assunto, né, muito, e é muito profundo, muito né? profundo. E é muito além da medicina, né? Isso aqui. Então, assim, mas a gente vai encerrar aqui um programa com essa expressão, né, de gratidão. Vamos curtir as festas juninas, alegria, muita música, muita comida típica e tudo isso que é tão nordestino. Sou sertaneja, adoro um São João, mas vamos fazer isso com segurança, sem colocar a nossa vida em risco, sem colocar a vida de quem você ama, sem colocar a vida do próximo, da sua família em risco. Vamos fazer um São João seguro. Aguardo vocês no próximo programa.